Deixai dormir nossas espadas na eterna e trágica viuvez, pois são de ferro e são pesadas, em mãos de escravos costumadas, metal mais nobre ao ouro inglês. Onde a grandeza, onde a pujança do lusitano ao medo alheio, que resta, enfim, da nossa herança. Porcos da vara de Bragança, grunhim nos túmulos, dizei-o. Dizei poltrões, dizei cevados, que resta, enfim, da nossa glória. Que é da altivez, jogou-se aos dados. Que é do estandarte, ele em bocados. Que é da nação, morreu na história. Do imenso império extraordinário, só aos ladrões ficou defeso o espaço triste e necessário, onde o bretão erga uma calvaria e cuspa, rindo, o seu desprezo. Porquê é que achaste pertinente, ou no mínimo interessante, começar com... Isto é um poema do Guerra Junqueiro, não é? É. Achas que é um bocado o resumo daquilo que vamos falar hoje? Não é um bocado o resumo, mas ele escreveu o livro chamado... É um livro de poesia chamado Finis Patria, ou seja, o final da pátria. Logo depois dos acontecimentos que nós vamos falar hoje, depois da assinatura de um tratado entre Portugal e a Inglaterra, que colocou um final ao chamado episódio do Mapa Cor-de-Rosa, sem querer fazer spoiler para o que nós vamos fazer. Então leva-me pelo... Como já perceberam, vamos falar sobre o Mapa Cor-de-Rosa. Todos nós sabemos onde é que é o Mapa Cor-de-Rosa, mas se calhar não sabemos muito mais acerca disso. Os portugueses chegaram a Angola e chegaram a Moçambique e depois disseram bora unir isto tudo e pronto. E foi isso só, não foi? Sim, e acabou. Obrigado e até à próxima. Não, foi mais que isso. Leva-nos aí pela história. Começando pelo início, que geralmente é por onde o pessoal começa. Os portugueses começaram um processo de expansão ainda no século XIV, que começou por ocupar as Ilhas Canárias. Século XIV é muito cedo. É muito cedo. Estamos a falar de 1300 e tal. No final de 1300 e tal. Os portugueses tinham acabado, entre aspas, a reconquista, também entre aspas, porque nós não estávamos a reconquistar nada que nunca tinha sido português, não é? Não estávamos a reconquistar nada que nunca tinha sido... Que não estávamos a reconquistar nada porque nunca tinha sido português, ou seja, não era uma reconquista, era uma conquista. Estávamos a conquistar os territórios que estavam ocupados pelos muçulmanos. Mas da Península Ibérica? Não, sim. Na Península Ibérica, sim. Quando acabou esse processo, para os portugueses, pelo menos, para os espanhóis ainda continuou durante algum tempo, até ao século XV, creio eu, quando conquistam Granada. Mas para nós acabou mais cedo, porque nós, chegado ao Algarve, o resto do território, tipo Sevilha ou Granada, estava na posse ainda de muçulmanos, mas também estava na posse estava na zona de influência do reino de pois, não tinha sido Castela. português porque não havia Portugal. Pois, exatamente. É. Mas tinha sido cristão. Tinha sido cristão, sim. Se calhar é mais uma reconquista da perspectiva religiosa e não nacional. Sim, talvez. Tinha sido cristã nas mãos do reino visigótico. Mas nós, chegados ao fim da reconquista em Portugal, os reis portugueses viram-se, tinham uma nobreza que estava habituada a fazer guerra, que vivia para isso, no fundo, não havia propriamente... Não havia nada para fazer. Sim, os nobres... É isso. Não, quando, em vez, talvez, de quererem fazer guerras civis ou de desafiarem o poder do rei, a coroa portuguesa acabou por tentar e conseguir canalizar essa agressividade natural da nobreza portuguesa para o além-mar, como se chamava. Começamos pelas Canárias, no século XIV ainda, mas... Estavam desabitadas, imagino. Tipo, Cabo Verde acho que estava desabitado. Cabo Verde estava desabitado, as Canárias não tenho a certeza porque eu acho que vivia lá o povo Guanche ou uma coisa assim, mas eu não sei... Canárias é Lanzarote, Tenerife, essas coisas todas, não é? Mas eu não sei exatamente se esse povo entretanto ainda lá estava
ou se tinha havido algum tipo de Êxodo. assimilação, êxodo ou extermínio, não faço, sinceramente não sei. Mas o mais relevante é já no século XV, em 1415, quando os portugueses conquistam o Ceuta, ao Reino de Marrocos. Mas pronto, isso não é relevante para a expansão portuguesa, mas não para o nosso tema. A verdade é que nós, durante o século XV, continuamos a explorar a costa da África, que não era conhecida para nós, claro, para nós e para o resto dos europeus. E em 1482, ou algo assim, chegamos pela primeira vez a Angola. Alguns anos depois, em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, que até então era conhecido como o Cabo das Tormentas. E em 1497, o Vasco da Gama chegou ao território que hoje em dia é Moçambique. E esses dois territórios, Angola e Moçambique, serão os mais importantes para o tema que nós vamos falar hoje. No entanto, os portugueses não colonizaram Angola nem Moçambique, não colonizaram o território que hoje em dia é Angola ou Moçambique. Não é? Sim, era mais na costa, não é? Era mais na costa, sim. Diogo Cão, quando chegou... Eram entrepostos comerciais, se calhar. Não é? Sim. Diogo Cão, quando chegou a Angola, em 1482, estabeleceu uma feitoria, como os portugueses lhe chamavam, no Zaire. Okay? O Zaire, um sítio chamado Zaire. Zaire era um nome antigo para a República Democrática do Congo. Exato. E também há um estado em Angola que se chama Zaire, acho eu. E creio que é mais ou menos nessa região onde é estabelecida a primeira feitoria no território angolano. Os portugueses imediatamente aliam-se com o rei do Congo, que controlava a zona que é o noroeste de Angola hoje em dia, em oposição, ou tentando explorar as rivalidades entre o tal rei do Congo e os dois reinos que ficavam mais para sul, o reino de Matamba e do Dongo. Ou seja, não havia propriamente uma colónia portuguesa em Angola, o que havia era uma feitoria que os portugueses usavam para reabastecer os barcos, para chegar à Índia, que era o grande objetivo dessa expansão, não era ocupar a África, mas sim chegar à Índia, através contornando a África. Eram pitstops. Eram pitstops, exatamente. Tanto em Angola como em Moçambique. Quando os portugueses chegam a Angola, como eu já disse, encontram imediatamente grandes reinos e impérios, mesmo o Congo era um grande reino expansionista, tentam explorar as rivalidades que existiam, e quando chegam a Moçambique acontece exatamente o mesmo, com a pequena diferença que quando Vasco da Gama chega a Moçambique, já encontra, por exemplo, árabes. Árabes sim, aliás, porque encontra vários entrepostos comerciais que tinham sido estabelecidos por árabes na costa que hoje em dia é Moçambique, mas encontra sobretudo muitos muçulmanos, pessoas nativos da costa Africanos a quem já tinha chegado ao Islã. Sim, a quem já tinham convertido ao Islã. Portanto, em Moçambique o domínio português foi ainda menos relevante do que em Angola. E, na verdade, continuou praticamente da mesma forma até ao século XIX, se constituindo apenas em pequenos entrepostos comerciais na costa, tanto em Angola como em Moçambique. Obviamente que foram feitas tentativas e foram travadas guerras, tentativas de expandir aquilo que era um pequeno território na costa para o interior. Por exemplo, já no século XVI, em 1560, há um descendente do Bartolomeu Dias, por acaso, que se chamava Paulo Dias de Novaes, que leva para Angola um contingente de missionários e de soldados para tentar uma expansão para o interior de Angola,
que não consegue, porque é derrotado pelos reinos locais. No entanto, 15 anos depois, ele volta a Angola e funda a cidade que hoje em dia é Luanda, a mando do rei Dom Sebastião, um dos exemplos das tentativas de expansão portuguesa para o interior de Angola. Luanda torna-se uma cidade muito importante porque passa a ser o principal mercado abastecedor de escravos para as plantações no Brasil. Ok. Ou seja, o Triângulo Dourado, que era África, Europa e Américas, a parte da África era mais ou menos irrelevante, onde vinha. Eu tinha a ideia que vinha ali do Ghana, da zona mais da África Ocidental. Aliás, tinha a ideia que o grosso dos escravos que se apanhavam era mais nessa zona. Mas em Angola também se apanhavam muitos escravos. Sim, em Angola apanhavam-se muitos escravos. Se calhar nessa zona era mais para os ingleses. Talvez seja mais para os ingleses, para os franceses, eventualmente. Uma grande parte da ascendência uma grande parte dos escravos que chegaram ao Brasil vieram de facto de Angola. Okay. De tal forma que, por exemplo, até houve uma tentativa a dada altura no século XIX ou XVIII de anexar uma parte de Angola, a parte que estava controlada pelos portugueses, ao Império do Brasil, que depois foi derrotada por tropas portuguesas comandadas... Angola passaria a pertencer ao Brasil. Sim, por tropas portuguesas comandadas pelo governador que estava em Angola, que entretanto se tinha isolado em Santo Tomé. Mas, continuando com o tema, essas tais feitorias que os portugueses estabeleceram em Angola e em Moçambique continuaram mais ou menos da mesma forma. Pequenas, entre postos comerciais, sobretudo, para o tráfico de escravos e para o abastecimento de navios. De tal forma que, por exemplo, em Moçambique, as colónias não tinham propriamente um governador ou alguém que as administrasse. Eram administradas a partir do Império Português na Índia, de Goa e de Dio. Só no século XVIII é que... só no século XVIII, com o Marquês de Pombal, é que é estabelecido, de facto, um governo com um governador e com uma hierarquia em Moçambique. Chegados ao século XIX, na segunda parte do século XIX, as potências europeias, para além de Portugal, que sempre mostrou interesse em África, passam elas a começar a pressionar, a mostrar interesse também em África. De tal forma que começaram a pôr em causa aquilo a que os portugueses chamavam como o direito histórico. Ou seja, os portugueses reclamavam para si uma série de territórios que iam muito para lá daqueles que eles possuíam na costa. Porque tinham chegado lá primeiro. Porque tinham chegado lá primeiro, porque tinham relações, ora diplomáticas, ora de relações de vassalagem, ou de casamentos, alianças, outras guerras que tinham travado, que lhes davam, segundo o argumento dos portugueses, uma espécie de direito a reclamar uma grande área de território em Angola e em Moçambique, e também, eventualmente, no território que ligava os dois países. Hoje em dia, o Zimbábue, o Malawi, a Zâmbia. Só que na segunda metade do século XIX, esse tal de direito histórico que, provavelmente até ali o pessoal ouvia falar daquilo e até respeitava, porque em alguns casos essas próprias nações também usariam o mesmo tipo de argumento no sítio. Mas ali chegado foi olha, e que tal se em vez de direito histórico a gente passasse, mas é respeitar quem lá está? Se tu queres reclamar o território de Angola até 1000 km para o interior, tem de lá estar portugueses. Se vocês não controlam de facto o território, então é porque não é vosso. Isso alarmou, obviamente, os portugueses, que controlavam uma parte muito pequena,
e desde 1870... Lá foi o Rodrigo, lá para o meio de... Ali, para lá, fizemos tatuas lá. Lá foi o Serpa Pinto e aquele... não me lembro... A Serpa Pinto foi um dos exploradores do século XIX do interior da África. Foi isso que o destacou? Foi, sim. Ok. Ele e outros como ele começaram a explorar o interior de África para perceber quem é que lá estava, o que é que existia, e de facto para tentar estabelecer uma colónia efetiva, até porque Portugal nessa altura já não tinha o Brasil, o fluxo de portugueses que ia para o Brasil já não era tão grande, embora continuasse a existir, portanto estava-se a tentar redirecionar. Estava com um surplus. Não é bem um surplus, porque eu acho que Portugal nunca teve excesso de população, mas há sempre gente que quer ir, não é? E, portanto, se puderem ir para Angola e para Moçambique em vez de irem para o Brasil, melhor. Então Portugal começou a estabelecer uma série de reivindicações e mesmo de colónias que atravessavam a África do Atlântico ao Pacífico, tentando reclamar para si, de facto, o território entre os dois países. No entanto, isso obviamente causou uma série de fricções com outras nações que reclamavam também quer o direito de se expandir em África, porque nessa altura estava a começar um fenómeno que ficará conhecido na história como a corrida por África, em que quer os colonizadores, quer outros países que não tinham colonizado a África, reclamavam por esse territórios em África. E isso, como eu estava a dizer, a tentativa de expansão, a exploração dos portugueses para o interior da África causou uma série de fricções que culminaram na Conferência de Berlim, em 1885. A Conferência de Berlim é muito importante porque vai definir as regras para a corrida por África e vai também colocar Portugal como um perdedor na conferência. Os portugueses reclamavam o tal interior que ligava Angola a Moçambique. Isso ia contra as ambições dos ingleses, que pretendiam ligar o Sudão, as suas possessões em África, desde o Sudão até à cidade do Cabo, na África do Sul. Egito mesmo, não? Sim. O Egito era dos ingleses também, não é? Talvez nessa altura, não me lembro agora da cronologia certa, mas talvez nessa altura o Egito ainda fosse nominalmente independente, porque depois da independência de eles alcançarem a independência do Império Otomano, o Egito passou por uma fase de meio reino cliente dos ingleses, e só depois é que passou para ser uma colónia, quase uma colónia oficial. Ok. Portanto, não tenho certeza, mas geralmente o que está escrito nos livros de história é entre o Sudão e a cidade do Cabo. E isso era concorrente com a ideia dos portugueses? E isso era concorrente com a ideia dos portugueses, mas não só, porque havia outros países interessados em territórios em África. No final da conferência... Achas que Portugal foi o perdedor por não ter grande poder na altura, ou porque realmente não fazia sentido nenhum as pretensões portuguesas? Portugal saiu perdedor porque não tinha como... E como é que saiu perdedor? Foi na divisão dos sítios? Sim, eu vou falar disso a seguir. Portugal saiu perdedor por... mais ou menos por 3 motivos. Primeiro porque foi definitivamente posta de parte a questão do direito histórico. O direito histórico não seria mais reconhecido, não seria reconhecido a nenhuma nação o direito histórico de ocupar qualquer território, seria, em vez disso, reconhecido a ocupação efetiva dos territórios. Ou seja, Portugal não podia reclamar... Foi porque ela esteve. Como de resto, hoje em dia, eu tenho a ideia que nas ilhas selvagens portuguesas, tem que lá estar um man, não tem? Não sei.
Acho que sim, tem que lá estar um man e um telefone. Senão alguém pode... Estás a brincar, não? Não, estou a falar sério. Acho que sim, senão Espanha... Porque Espanha, a importância das ilhas selvagens é a costa que nos permite, não é as ilhas em si, porque sim, claro. não tem lá nada para ver. Não. Mas acho que tem lá, por acaso, acho que tem lá um pássaro que dificilmente se encontra noutro sítio. Mas a ideia de ter uma pessoa, um telefone, vamos ficar pela pessoa, que é aquele que eu tenho mais certeza. Ok. E, portanto, sim, uma cena que... Se calhar foi assim que os espanhóis nos roubaram a Olivença, que convenceram o pessoal todo a sair de lá para ir para uma festa, ok, pau. Para está aqui ninguém português, isto é nosso. Não, eu sei como é que foi, não foi assim. Ok. Mas pronto. Como é que foi? Foi durante a Guerra das Laranjas, acho que eu. A Olivença foi ocupada pelas tropas espanholas, eles destruíram uma ponte que ligava o resto do território português a Olivença e nunca mais devolveram a cidade, apesar de se terem comprometido a fazê-lo no final da guerra. Ok. Daí a reclamação dos portugueses. Os portugueses seriam perdedores porque não lhes foi reconhecido o tal direito histórico, foi obrigado a aceitar o comércio livre nas qual é o plural de Foz de Honria? Fozes? Boa pergunta. As Foz. Nas Fozes. Não, deve ser Fozes. Deve ser Fozes, não sei. Nas Foz. Na foz dos rios, se calhar podemos dizer assim, na foz dos rios que controlava em África, como o rio Congo ou o Zambeze do outro lado, e perdeu definitivo, para além de ser obrigado a aceitar o controlo do comércio nesses rios, que até agora era monopólio dos portugueses, perdeu o controlo da foz, perdeu o controlo efetivo da foz do rio Congo, e onde passou a manter apenas o enclave, ou exclave, passou a manter apenas o território de Cabinda, que ainda hoje faz parte de Angola. Ou seja, esses três motivos fazem de Portugal o grande perdedor da Conferência de Berlim de 1885. Os portugueses ficaram extremamente alarmados com a conferência, quer por causa das decisões que tinham sido tomadas, quer porque sabiam que, a menos que tomassem atitudes para, por exemplo, definir imediatamente as fronteiras dos seus territórios em relação a territórios de outras nações, porque uma das coisas também que ficou decidida na Conferência de Berlim não foi só que os portugueses perderiam determinados territórios e que não lhes seria reconhecido o direito histórico, etc., foi também, por exemplo, dar a países que até aí não tinham colónias em África, como a Alemanha, que tinha sido recentemente unificada, territórios em África. A Alemanha, por exemplo, ficou com a Namíbia, com a Tanzânia, que faziam fronteira com Se calhar Portugal. partes da África do Sul, não sei. África do Sul nessa altura estava, pelo menos o território que fazia fronteira com Portugal, era controlado pelos Boer. Era o Transvaal, que ainda hoje é um estado, uma região da África do Sul. Eu não sei exatamente qual é que era a situação política dos Boer, mas tenho a impressão que eles eram independentes, porque eles, se não tinham travado ainda uma guerra contra os ingleses, travariam no futuro e ganharam a guerra, apesar de serem uma cambada aparentemente de camponeses que viviam lá perdidos na savana. Camponeses brancos, atenção, eles não eram descendentes de holandeses. Países baixenses. Acho que sim. Sim, acho que sim, porque os países baixenses tinham ficado com o território da África do Sul depois de uma guerra contra os portugueses, ainda no século XVI, talvez, no século XVII, talvez tenha sido no século XVII, quando os holandeses e os espanhóis estavam em guerra para a independência dos holandeses. Mesmo ainda no ano da conferência, ou seja, em 1885, os portugueses, alarmados pelas decisões que tinham sido tomadas, começaram logo a tentar, e a conseguir, aliás, estabelecer tratados com a França e com a Alemanha para a definição das fronteiras dos seus territórios em África, e apresentaram-lhes, logo nesse momento, quando
quando começaram a conversar com os franceses e com os alemães, os projetos para o mapa cor-de-rosa. No entanto, nem os alemães nem os franceses alguma vez reconheceram o mapa, embora reconhecessem que Quer agir? era engraçado e que não lhes interessava nada. Portanto, está tudo. Está aí um bom mapa, mas deixa-me o nome fora disto. É isso. É tipo, a gente não vamos reconhecer, mas está-se bem. Os portugueses, no ano seguinte, apresentaram o mapa cor-de-rosa ao mundo, o que causou logo celeuma com os ingleses, porque ia diretamente contra as intenções deles quer de expandir o seu território em África, quer de construir o tal caminho de ferro que ligaria o Sudão à África do Sul, à Cidade do Cabo, na África do Sul. E começou logo a haver má onda. Não curtiram? Não curtiram. Não curtiram. Os portugueses tomaram uma série de tentativas de reforçar a sua posição, nomeadamente mandando expedições secretas, que na verdade não eram secretas porque os ingleses tinham espiões no próprio gabinete do Man, que estava a controlar as tais expedições secretas. Tipo, ele é que mandava as expedições, mas estava lá um espião qualquer. Foram estabelecidos dezenas de contratos de vassalagem entre os portugueses e povos que viviam na zona intermédia entre Angola e Moçambique. Foi também, os portugueses tentaram convencer quer os alemães, quer os boeres no Transvaal, de que ter uma terceira potência entre eles próprios e os ingleses seria bom, porque obrigaria os ingleses a ceder e a não ficar com um poder hegemónico naquela zona de África. Mas depois dos portugueses nacionalizarem os caminhos de ferro em Lourenço Marques, em Moçambique, aí acho que foi a gota d'água. Nacionalizarem como? Os caminhos de ferro aparentemente estavam sob o controle de uma companhia inglesa que os tinha construído okay. E que, portanto, apesar de operarem em território português, estavam fora da alçada do governo. Foram nacionalizados. Os ingleses imediatamente reclamaram, muito, com a ajuda dos Estados Unidos da América, que também reclamaram, disseram, não pode ser, isso não é vosso e tal. E então propuseram aos portugueses... Isso a conferência tinha sido em 1855? 1885. A conferência foi em 85. Isso Sim. já foi depois? Isso já foi depois, sim. Portanto, mais ou menos, se calhar 3 anos depois, os Estados Unidos da América estavam a fazer algo muito pior, tipo no canal do Panamá. Estavam a dizer, mas vocês não podem nacionalizar nos caminhos de ferro. Cuidado. Os americanos não gostam de nacionalizações, portanto. Os Estados Unidos propuseram aos portugueses que aceitassem um árbitro estrangeiro. Isso era comum. Quando havia uma disputa entre dois países... Ainda hoje acontece. Uma terceira parte arbitraria a disputa. Os portugueses recusaram e isso foi visto como uma ondice. E começou uma grande campanha na imprensa internacional, especialmente na inglesa, mas também nos Estados Unidos, contra Portugal, o que levou à viragem da opinião pública contra os portugueses e a favor das reivindicações inglesas, e que deu as condições para que os ingleses pudessem, de facto, fazer o ultimato de 1890, onde avisam os portugueses que ou eles retiram, de facto, de todos os sítios onde já tinham tropas ou colonos portugueses, etc., ou retiram desses sítios, ou seja, ou retiram dos territórios que ficam entre Angola e Moçambique, ou então os ingleses quebrariam as relações diplomáticas, o que tornaria Portugal efetivamente um país pária, visto que, para além dos ingleses serem a grande superpotência da época, um país como Portugal, por exemplo, estava completamente dependente da marinha inglesa, que
protegia e fazia com que fosse possível o comércio circular. Os portugueses negaram-se a assinar, a ceder às exigências inglesas ao início, só que, como estavam isolados diplomaticamente, no ano seguinte aceitaram e, de facto, retiraram de todos os territórios entre Angola e Moçambique. E assinaram um tratado em 1891, o Tratado Anglo-Português de 1891, e assim terminou a questão do mapa cor-de-rosa, que não foi nada bem recebido aqui. Os portugueses ficaram lixados. Este rei não vale nada, pá. Nessa altura nós tínhamos um rei com poder absolutista, ou tínhamos já um parlamento que mandava muito? Quem é que decidia abandonar, respeitar ou não respeitar o ultimato? Era o Parlamento? Isso era uma boa questão para eu ter investigado, porque eu não tenho exatamente a certeza. Eu sei que já havia um Parlamento, sim, o rei não era absolutista, porque estava sujeito a uma Constituição, mas para todos os efeitos ele era o chefe de Estado, e quando alguma coisa acontecia era ele que era culpado. E assim foi. Isso foi muitos anos antes da independência. Da Revolução. Foi 20 anos antes. E o rei que foi assassinado mais tarde era o mesmo ou era o filho desse? Não, quem assinou o Tratado Anglo-Português de 1891 foi o rei Dom Carlos, creio eu. E quem foi deposto foi o filho dele, não é? O Dom Manuel II. Manuel II, morreu ele e o filho dele, não foi? O Dom Luís e o Dom Carlos foram mortos a dada altura. Quando é que é a história? 5 de outubro. 1910. 1910, 5 de outubro, sim. Isso. Nice. Às vezes eu confundo com 1905 por causa de 5 de outubro. Acho que no outro dia falamos 10 de outubro de 1905. E então Portugal saiu humilhado aqui desta... Sim, Portugal saiu humilhado. A sensação de humilhação foi sentida fortemente na sociedade portuguesa. Teve algumas consequências, nomeadamente foi um dos... Não sei se foi um dos grandes motivos, mas era uma coisa de que se falava muito, um grande desprestígio para a coroa portuguesa e que terá contribuído bastante para a Revolução 20 anos depois. E tem outras consequências, como por exemplo a composição do hino português, a composição da portuguesa, que hoje em dia é o nosso hino, que fala sobre marchar contra os ingleses. Contra os canhões. Exato, hoje em dia contra os canhões, mas na altura seria contra os bretões. Ou, por exemplo, a composição do livro Finis Pátria, que tu leste um excerto no início do episódio. Que é do Guerra Junqueiro. Sim. E que traduz a desilusão da sociedade, tipo, o olhar para trás e ver um império que já tinha sido grandioso e poderoso e que hoje em dia estava basicamente à mercê de outros que eram os poderosos da altura. Fecho com a segunda parte do poema? Pode ser, sim. Muito obrigado, Helder. Tenho mais alguns episódios com o Helder aqui na secção de História dos Meus Amigos. O primeiro foi sobre Júlio César. Fizemos de três partes sobre impérios clássicos, antigos e contemporâneos. Fizemos também sobre... mais que é? Boa questão. Sobre a Primeira República Portuguesa. Sobre a Primeira República, sobre Júlio César, sobre os impérios. Se calhar foi isso. Yeah. Procurem por aí pelo canal. E o povo? Inerte. E o rei? À caça. Quem é que impera? O Deus Milhão. Ah, como é bom em tumba escassa, longe do sol que vê tal raça, dormir na escuridão.
Mas nem no túmulo cativos dormimos bem. Repouso atroz. Porque ante os lances aflitivos, nós afinal somos os vivos e os mortos portridos sois vós. Sois vós os mortos ambulantes, tristes autómatos de pé, articulando por instantes ocas palavras vacilantes, gritos sem dor, juras sem fé. Lobos, abutres, corvos, hienas, panteras, linces e chacais, monstros vorazes de gangrenas, lúculos ímpios das obscenas, larvadas carnes sepulcrais. O gajo ficou muito agastado com isto. Muito chateado. Muito chateado. Muito chateado. Eu lembro-me de ler não o livro inteiro, mas uma parte aqui há uns anos, pá, ficou-me na memória, não o texto em si, tipo de cor, mas que ele estava chateadíssimo, era tipo, pá, sempre a cascar e tal. Eu gostei da parte do... Quando estava... Foi hoje à tarde que eu estive a escolher os versos para te mandar, e assim que li aquele do O Rei à Caça, foi logo, pá, é este. Okay. É este, tipo, está mesmo a chincalhar o rei. Muito bem, muito obrigado. De nada. Aqui esta parte dos meus amigos é algo que não tem o mesmo tipo de constância das outras, mas se quiserem apoiar não só isto, como a Metamorfose, como o Desassossego, podem fazê-lo em patreon.com/Pedro on the road, e vemos para a próxima. Até à próxima. Cool.